Tudo bem? Tudo bom, muito bem-vindos. Hoje a gente vai para o nosso terceiro dia aqui dessa jornada, e então eu vou recapitular algumas coisas para vocês, que foi no primeiro dia a gente começou conversando sobre esse amor, que é uma busca do ser humano, de estar sempre nesse lugar, de querer saciar algo, e aí, muitas vezes a gente faz com que os nossos movimentos sejam mais para fora do que para dentro. E a gente vai nas buscas através do trabalho, das relações, dos filhos, do parceiro, quando, na verdade, existe uma grande bagunça interna, algo que a gente precisa organizar do lado de dentro, colocar em ordem, como diz o meu querido Bert Hellinger, e a gente foi entender o que eu preciso, como é que eu olho para essa ordem para que o amor possa fluir dentro de mim. E aí a gente falou sobre três principais, né, leis que estabelecem essa ordem. A primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia, e a terceira é o equilíbrio de trocas. Isso foi no dia 1. E a partir daí eu trouxe um exercício para vocês entenderem como é que está a vida de vocês hoje, para que a gente possa começar a ver aonde não está tendo esse fluxo de amor. Qual é a área da minha vida que está com uma nota muito baixa? Às vezes tem uma que está com uma nota muito alta. Então, aqui já está bem desenvolvido, mas tem uma outra parte que precisa de mais atenção. E aí, ontem, a gente começou a adentrar de um lugar um pouco mais profundo para a primeira grande lei do pertencimento. E aí, a gente começou a entender sobre exclusão, quando a gente exclui algumas coisas do nosso sistema, o quanto a gente quer pertencer e anseia pertencer, e o quanto desse lugar a gente começa a querer agradar para pertencer, deixa de ser quem a gente é para pertencer. Por quê? Porque a gente tem que lidar com um sentimento muito grande de culpa para fazer diferente. Isso não é uma coisa simples, né? Então, também deixei um exercício aqui para vocês olharem um pouco mais para essa culpa, para observar o que dentro de mim ainda está conectado com esse lugar que me desconecta de um amor maior. Então, não sei, alguém fez exercício da culpa? Só para saber, pode me fazer um joinha. Não? Tá. Bom, que fique como tarefa para vocês refletirem sobre isso também, tá? E hoje a gente vai dar sequência falando ainda das ordens do amor sobre a segunda lei, que a segunda lei é sobre a hierarquia. Então, quando a gente, no primeiro dia, falou das leis, eu dei uma pincelada sobre esse assunto, mas agora a gente vai conversar de um lugar um pouco mais profundo sobre a hierarquia. Trouxe comigo o quê? Os meus universitários, para nos ajudar a desenhar um pouco a hierarquia, mas eu quero primeiro começar construindo um pensamento com vocês que parece simples, mas não é. Porque a ideia aqui não é uma consciência mental, é um entendimento mais profundo do que eu vou trazer. Então, o meu convite é que vocês se abram para ir olhando com os olhos, não os olhos da vista aqui físico, mas os olhos mentais mais profundos para esse assunto. Eu quero que vocês comecem a pensar sobre a composição de vocês. Como assim a composição? A gente temos uma cientista aqui presente. A gente, quando pensa muito nessa parte composição, a gente pode pensar assim, meu DNA, do que eu sou composto? DNA, a gente vai falar o quê? Pai e mãe. Eu consigo saber se eu sou filha de alguém por DNA, seja por um cabelo, seja por sangue. E quando a gente pensa na nossa composição, a gente está olhando nesse viés para uma composição biológica. Mas a nossa composição, ela não é só biológica. Ela é psico, emocional, ela é sistêmica, que é isso que eu venho trazendo das constelações familiares para vocês. Então, eu quero trazer um olhar para vocês começarem a observar como é que vocês conseguem se ver a partir de uma perspectiva da minha origem. Do que eu sou composta? De um lugar muito simples, é pai e mãe. Eles começam a nos dar a vida a partir de uma parte biológica, que é um óvulo e um espermatozoide. Então, eu tenho 50% de carga da minha mãe e 50% de carga do meu pai. Porque um óvulo não produz um feto e um espermatozoide também não. Mas a soma, a junção, sim. E a partir daí a gente tem ainda a bagagem espiritual perante tudo isso.
né? Mas aqui a gente vai entrar primeiro nesse viés psicológico, emocional, para além do físico. Então, a minha composição em todos os meus corpos, em toda a minha constituição, ela é pai e mãe. E muitas vezes a gente não percebeu isso, que a gente tem muitas questões duais no nosso corpo. Eu tenho duas orelhas, 2 braços, 2 pernas. O quanto eu preciso de 2 para ser um? E a gente não percebe que muitas vezes, naquele lugar e naquela luta do pertencimento, da culpa, entre outras coisas que a gente vai ver mais para frente, a gente se desalinha na conexão com esses nossos 50%, seja de pai ou seja de mãe. Então, o convite aqui é a gente começar a expandir é, se eu sou 50% minha mãe, quem é minha mãe? Se eu sou 50% meu pai, quem é o meu pai? Se eu sou 50% a minha mãe e o meu pai, a minha mãe é 50% a mãe dela e o pai dela. Portanto, eu não sou só 50% a minha mãe. Eu sou 25% a minha avó e 25% meu avô. Eu sou 25% a minha avó e 25% meu avô. Vocês estão me acompanhando? Só para eu saber. Para onde isso começa a levar a gente? Para o tema da aula de hoje, que é hierarquia. Eu sou uma soma de quem veio antes. Muitas vezes a gente olha assim, eu sou pai e mãe, mas a gente olha de um lugar tão pequeno e limitado que a gente realmente só vê essa figura biológica do pai e da mãe, ou essa função materna e paterna, e a gente não consegue ir além. E reconhecer que, na verdade, eu tenho em mim, na minha construção, os meus avós. Eu sou 25% avó materna, 25% avó paterna. Que também são filhos de alguém. E aí a conta vai começando a expandir. Que, na verdade, então, eu sou 12,5% meus bisavós. Então, quem sou eu? Uma pergunta filosófica, poética, a gente pode levar a religiosa para vários lugares. Mas aqui a gente começa a ver que, na verdade, eu sou menos eu do que qualquer outra coisa. Eu sou muito mais essa soma do que algo diferente disso. Isso não quer dizer que a gente não tenha a nossa parte individual, a nossa construção, que também é importante do nosso eu. Mas o convite aqui é entender que, na verdade, a bagagem ela é muito maior para trás, nessa hierarquia. Que se a gente continuar estendendo dos bisavós, que são filhos de alguém, e por aí vai, a gente vai chegar num lugar de criação. Existe uma fonte criadora para tudo isso. E seria tão simples a gente chegar nesse lugar dessa fonte e falar, gente, que amor divino maravilhoso que eu sou. But não é assim que funciona na prática. Por quê? Porque o Bert trouxe um nome maravilhoso que é emaranhado. A gente se perde no caminho dessas gerações mais próximas de quem a gente é, que a gente carrega com a gente, que é a nossa construção, a nossa composição. Por quê? Porque de um lugar muito inconsciente a gente não consegue ter essa visão maior. Então a gente começa a perceber que se eu começo a barrar na mãe e no pai, eu não chego nem nos avós, que dirá num lugar de amor maior. Que é a grande busca que nos move. E aí a gente vai tentando remediar em tentar ser amado no trabalho, em tentar ser amado no relacionamento. Só que esse amado no relacionamento é de um lugar de cobrança, de exigência, de um amor que não chega. Por quê? Porque o amor não está fluindo de trás para frente. O cano está entupido nesse fluxo.
Então, dá um sinal só para saber se vocês estão entendendo, se estão me acompanhando ou não. Tá indo? Tá. Porque senão eu fico aqui falando, e para mim está fazendo todo sentido, né? O que eu quero que vocês comecem a observar? O quanto vocês conhecem a história do clã familiar de vocês. Mas não qualquer história. Por quê? Porque a história chega. Tem história contada. Ah, minha mãe me dizia que a minha avó... Ah, o meu pai me contava que meu avô... Então, algumas histórias chegam para a gente. Mas o que chega, na verdade? É a visão de alguém. Como a minha mãe, enquanto filha, via os pais dela. Aí essa interpretação dela chega para mim, que sou neta, já estou em outro lugar, já sou conectada de uma forma diferente com os pais dela. E aí eu compro. Por quê? Porque eu preciso pertencer, que foi o que a gente conversou ontem. Ah, minha mãe está me apresentando isso. Ela me apresenta isso por amor. Então, não é assim que funciona. Eu tenho que ver minha avó assim, eu tenho que ver meu avó assado. Só que se minha mãe, enquanto humana, que é o meu pai, humano que é, teve as dores dele com os pais deles, que nós, né, estamos tudo junto e misturado nesse lugar de filho, inconscientemente os pais podem passar essas dores, essas visões distorcidas para os filhos. E aí o que chega para a gente? Umas meias verdades, meias histórias, parte das histórias, e eu compro aquilo como uma verdade. E às vezes vou ver o meu avô como uma pessoa ausente, porque era assim que o meu pai interpretava a presença do pai dele. E o que eu tenho a ver com isso? Nada, porque essa é a interpretação do meu pai, não a minha. Quando o tema da aula de hoje é o meu lugar, eu preciso começar a entender quais são as histórias deles e o que eu escolho ver do meu lugar. Porque do meu lugar de neta, eu posso ver pessoas completamente diferentes. Porque senão eu sigo no que a gente conversou hoje na lealdade. Olhando da mesma forma que os meus pais olharam. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, quando eu pergunto para vocês assim, vocês conhecem a história de vocês, a história da família de vocês? É ir além das histórias que chegaram. O quanto eu consigo olhar para a história da minha família pelos meus próprios olhos. E olhar de um lugar um pouco mais profundo. Ah, então minha mãe teve lá os seus perrengues com o pai e com a mãe dela. Quem foi a criança da minha avó? Quem foi a criança do meu avô? Eles foram filhos de quem? Porque eles também tiveram dores com os pais. E aí, se a gente começa a caminhar um pouquinho, não sei se todo mundo aqui tem esse tipo de história ou esse tipo de informação, mas a gente pode ir para lugares que não são tão distantes assim, que é a maioria das famílias tem algum imigrante em alguma geração. Nós aqui no Brasil temos muita influência portuguesa, mas não só de portugueses. Mas se a gente pega um exemplo como esse, imaginar numa geração que não tinha WhatsApp, que não tinha GPS, como era entrar num navio, viajar por meses, ir para um lugar que você não fazia ideia que você ia encontrar. Você não sabia se saber se comunicar, se você ia ter trabalho. Você ia deixar amores, às vezes filhos, pais, tios, para tentar uma vida, porque você foi obrigado a ir para um lugar que você não faz ideia o que era. E ter que começar do zero. Será que é tão difícil a gente imaginar que esse lugar não é o lugar mais confortável?
E às vezes uma pessoa que abandonou tudo no país de origem para começar numa terra que não tinha nada, o que ela pode oferecer para a próxima geração? Um imigrante chega numa terra que não é a dele, que não é a cultura dele, que não é o valor dele, que não é o idioma dele, começa a trabalhar com o que tem disponível, começa uma família, mas ele tem que se esforçar muito para se sentir pertencente, que é o que a gente conversou ontem, para se sentir parte. E o quanto a própria cultura deles, às vezes, é anulada. O que a próxima geração recebe? Tudo isso. E essa geração mesclada começa a crescer. E em algum momento vai se relacionar e vem a ter filhos, vem uma terceira geração, que vai carregar a interpretação da anterior. Ai, sabe o que acontece? O meu pai, ele era um português que ele não se envolvia muito com a nossa cultura, sabe? E aí eu começo a o quê? Julgar e criticar pela dor. E não que não tenha doído, não que não tenha feito falta para uma criança, às vezes, a presença do pai. Mas isso não é tudo. O quanto eu consigo entender quem era esse imigrante português? E as dores que ele carregava? Os desafios que ele teve? Então, o que eu quero nesse exercício que vocês comecem a perceber? A gente tem muita bagagem. A gente é a soma de muitas histórias, de muitas dores. Amores interrompidos, frustrados. Mas se a gente chegou até aqui, vocês estão aqui me escutando, é porque vocês estão vivos. E isso é o mais importante. Quando a gente vive a nossa vida, qual é o recado que eu estou passando para os meus antepassados? Alguém sabe arriscar? Pode escrever aqui no chat. Entendo, já me vi nesse lugar, e eu vou te dizer, não é necessário. Seria maravilhoso. Você sabe que eu não conheci o meu avô paterno. Meu avô faleceu quando meu pai era jovem. Então, eu tinha um anseio muito grande de conhecer o meu avô, além de uma foto ou além das histórias, né? Então, a gente às vezes fica preso no desejo e não vive. Por quê? Porque se eu, que a gente vai conversar disso amanhã, se eu tomo o meu pai, eu tomo o meu avô. Meu avô vive em mim. Então, essa experiência física é um privilégio? Claro que é. Você abraçar, você conhecer, você ouvir o seu nome da boca do seu avô, da sua avó, ou seja lá, das outras gerações. Mas isso não é determinante para a gente reconhecer que eles estão vivos dentro da gente. Mas o exercício de hoje é convidar, sim, vocês para irem atrás dessas informações. Como? Do jeito que é possível. Ah, meus pais são vivos. Então vai na fonte, que é mais fácil, né? Pergunta. Como é que é? O que sua mãe sabe sobre seus antepassados? O que seu pai sabe? Ah, Mário, mas os meus pais já não são mais vivos. Então tá, tem tios? Tem bisavós? Vai chegando, tanto quanto possível nessas gerações para trás. Ai, Mário, mas eu não tenho mais nada. Tem, você tem sobrenome. Você carrega a força de alguém no teu nome. Isso veio de algum lugar. Vai buscar a origem do teu nome. Quem era o antepassado que começou a carregar esse nome? De onde ele veio? Qual era a cultura desse lugar? O ano passado, eu fiz um movimento exatamente por isso. Eu comecei, e vou deixar a dica aqui para vocês, tem um site gratuito na internet que chama Family Search.
Qualquer pessoa pode acessar. O Family Search, ele é um organograma para você entender a sua árvore familiar. Então, você vai digitar o nome dos antepassados, e como é um algoritmo, ele faz uma varredura. Ele pode te conectar com alguém que já está no mesmo movimento que você, tentando entender a árvore. E aí ele te mostra, ele faz um cruzamento. E aí você começa a entender um pouco mais, dá para arquivar documento lá. Eu já consegui acessar até certidão de nascimento de algumas pessoas lá. Por quê? Porque o algoritmo cruza. E aí você começa a ver a vida que existe antes de você. Quanta vida foi vivida para você chegar até aqui. E o quanto a gente esquece dessa força da vida que veio antes. O meu bisavô, na minha família, na minha linhagem paterna, a história conta, porque eu ainda não consegui, em fatos, né, validar essa informação, mas a história conta que ele era um português. E aí, eu não consegui validar essa informação em geração direta. Então, eu comecei primeiro a buscar em arquivo. Certidão de óbito desse meu avô, achei. Certidão de nascimento, não acho. É provável que ele seja português, como a história conta? É. Já consegui validar? Não. O que eu fiz? Eu fui pisar em Portugal. Eu preciso fazer isso? Não, para sentir o meu bisavô em mim. Mas eu queria. Eu queria pisar na terra dele, que ele não pôde voltar. Eu queria sentir um pouco mais da minha raiz de lá, agradecer esses antepassados que sustentaram a força dessa separação. Eu não sei quais foram os motivos dele para vir para cá. Eu não sei o que ele passou. Então, eu fui lá me colocar pequenininha perante tudo isso. Vocês estão entendendo para onde que a conversa está indo? Quem aqui chamou? Cláudia, pode falar. Eu já cavei com você e já fiz algumas coisas com você para ter uma outra visão, não a visão que eu tinha comprado de algumas pessoas da família, né? Comprado pela lealdade, né? A quem me passou as histórias. Eu tenho uma árvore genealógica construída bem grande já pelo lado da família da minha mãe, mas pelo lado da família do meu pai eu tenho muito pouco. E já estava tentando fuçar isso daí com uma cunhada do meu avô, que é a única da geração que ainda é viva. E ela tem 98 anos e está lúcida. Então eu tenho tentado arrancar dela algumas histórias para ver se eu consigo saber alguma coisa mais desse lado da família que eu conheço muito pouco e que meu pai conhecia muito pouco. Né? Era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela partilha. E é isso. A gente vai até onde dá. Para a sua sorte, existe uma pessoa viva que ainda dá para consultar, e lúcida, né? Que é importante, que ainda consegue trazer memórias, algumas informações. Gente, é coisa simples. É coisa simples. Uma vez eu sentei para conversar com meu pai e ele estava me contando de um tio dele. E aí são coisas assim, um tio que tinha um toque físico. Uma pessoa que tinha uma deficiência familiar. E você começa a juntar umas pecinhas de um quebra-cabeça que não vai caber para a gente conversar profundamente aqui hoje, mas padrões que se repetem numa família. Que padrões? Todos os possíveis imaginários que vocês podem cogitar na cabeça de vocês. Datas que se repetem. Datas de nascimento, datas de óbito. Você começa a ver que de uma geração para outra existe uma repetição de data, existe uma repetição de doenças familiares. Não é só uma questão genética, e não vamos anular isso. Existe uma bagagem biológica, influência comportamental, né, estilo de vida, mas existe também uma bagagem sistêmica que a gente carrega dessas gerações.
Então, conhecer a nossa história é a gente se conhecer, porque eu sou tudo isso. E às vezes é aí que eu começo a ver aonde eu estou em lealdade. Repetindo uma coisa que começou muito antes de mim. E por que eu estou em lealdade? Porque eu estou no amor cego, que foi algo que a gente falou ontem. Tem algo que não foi visto por inteiro. Eu estou em lealdade porque eu estou naquela limitação do ver. Estou vendo só dor. Estou vendo só o julgamento. Estou vendo só a crítica. E aí, o que acontece? Eu fico pela metade. Eu não fico inteira. E aí vai buscar do lado de fora, que alguma coisa supra. Comida, bebida, consumo. Quando, na verdade, eu posso colocar em ordem primeiro do lado de dentro. É fácil mexer nesse assunto? Claro que não. Claro que não. Por que você vai começar a se deparar com um monte de BO? Mas um monte. Aí você vai ver vício, violência, doença. Você vai falar assim, nossa, eu sou isso? Se ninguém te contou, eu estou te contando. E aí, o que acontece? A gente vai excluindo sem perceber essas dores, essas coisas chatas, desafiadoras, esses assuntos que ninguém gosta de falar. E vamos deixar claro também aqui que a ideia não é especular. Porque a gente é muito pequena para querer cavocar segredos de família. Mas a gente pode saber que eles existem, que algo não foi dito. E se precisar ser visto, vai chegar até você. E se não chegou, é porque não está na sua vez. Daí a gente dá uma segurada no topete e fica no nosso lugar. Quanto mais eu entendo o que aconteceu antes, de um lugar de respeito e não de julgamento, mais em paz eu começo a estar comigo. Estar em paz comigo não é só sair de férias, gente. E falar, deixa eu sair dos problemas que eu estou agora, por um tempo. Não é só dormir bem. Estar em paz comigo é eu estar em ordem com tudo que me compõe. Com todas essas histórias que vieram antes de mim. O quanto eu consigo honrar a vida que passou pelos meus antepassados, ao preço que custou para eles. Ao preço que custou, porque eu não sei o quanto custou. A verdade é essa. Eu não sei quais foram as dores e os desafios dos imigrantes da minha família. Eu não sei quanto custou para os meus avós. Com certeza, a gente sabe uma parte teórica que cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem. Mas isso é muito mental. É decoreba. O quanto aqui, ó, no meu campo emocional, eu consigo integrar o que foi possível para todos eles. O quanto eu consigo olhar com bons olhos para o que foi possível, ainda que isso tenha me causado dores. Ainda que eu tenha me sentido ferida. Uma coisa, outra coisa. Não é eu negar. Ah, então eu não posso me dar o direito de ter me sentido mal, ferida, de ter me sentido abandonada ou rejeitada. Não, não é isso. Eu posso validar a minha história e as minhas dores. Eu posso reconhecer isso. E eu posso cuidar delas. Assumir a responsabilidade pelas minhas dores. E não mais ficar no jogo de que, o problema é que eu me senti abandonada porque a minha mãe, pipipipopopopopopó. Eu me senti rejeitada porque o meu pai, pipipipopopopó. E aí eu continuo sustentando essas histórias. E toda vez que eu julgo e critico, o que eu estou fazendo assim? Minha mãe é boa, pero no mútil. Porque ela fez isso, 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 isso. Meu pai é legal, mais ou menos. Eu vou excluindo. Eu vou negando.
E aí, o que sobra? O resto, né? E aí eu sou o resto, porque eu sou eles. Então, o convite da gente entender a hierarquia é que eu consigo reconhecer o meu lugar quando eu consigo reconhecer a minha história de um lugar maior. Quando eu tenho humildade. O Bert usa muito isso, humildecer. Ele transforma em verbo algumas palavras, é maravilhoso, né? Humildecer é a gente entender a nossa arrogância. Eu falei de arrogância já aqui. Arrogância não no juízo de moral, mas arrogância no sentido de arrogar, que é trazer para mim histórias e problemas que não eram meus. Ai, mas a minha mãe sofreu muito com o pai dela. Eu sinto muito. Ele era o pai dela, não o meu. Eu não tenho que seguir olhando para o meu avô pelas dores da minha mãe. Se eu consigo fazer as pazes internamente com tudo isso que me compõe, eu respeito genuinamente a dor da minha mãe. E me respeito para ter lugar com o meu avô dentro de mim. Faz um joinha para tia para saber se vocês estão me acompanhando. Está fazendo sentido isso? Então, gente, ó, hoje eu vou usar meus universitários aqui. Como é que começa essa conversa? Acho que foi ontem que eu trouxe, né? Aqui os bonecos. Vou inclinar um pouco aqui. Aqui, quando a gente pensa em linha, a gente está pensando em geração. O meu lugar é quando, dentro de mim, eu consigo reconhecer os meus pais como grandes. Não é uma questão de superior e inferior, é como eles são grandes, eles vieram antes, eles têm uma história de vida, eles têm uma sabedoria que eu não tenho e eu nunca vou alcançar. Não é sobre conhecimento. E para eu reconhecer que eles são grandes, eu preciso reconhecer que antes dele vieram outras pessoas grandes, maiores do que eles. Só que muitas vezes o que acontece? A gente nasce e se sente o centro do universo. O eu, é só o eu. O Freud fala que a nossa primeira fase, né? Quando a gente vai entrando nessa parte do inconsciente, do consciente, ele usa uma expressão que é assim, ó, Sua Majestade, o bebê. Por que Sua Majestade, o bebê? Porque a gente só é a gente não entende nada fora da gente. A gente nem se entende, né? A gente vai se descobrindo, vai descobrir no corpo, vai descobrir na mão. Tem aquela fase que o bebê vai descobrir na mão, que até então ele é a mãe. Mas eu começo a entender que eu choro e as minhas necessidades são atendidas. Vem um leite quentinho, vem uma cobertinha, ou se eu tô com calor, alguém resolve o meu problema. É só chorar. Olha que simples. E isso faz com que a gente vá entendendo um senso de importância que não é bem assim na prática. No primeiro momento é. Uma família fica totalmente em função de um bebê, né? Mas o senso de importância do bebê, nessa construção psíquica, ele vai tendo que mudar de fase, ou deveria. Senão a gente sofre muito. E muitas vezes é o que a gente vai fazendo a terapia depois de grande, se sentir menos importante. Mas enquanto a gente está nesse lugar de achar que é tudo por mim, para mim, a gente também sofre, porque a gente acha que os problemas também são culpa nossas. Esse senso de importância atrasa a gente até aí. E a gente custa um pouco, uma hora a gente aprende, mas custa um pouco a gente começar a entender que a gente não é tão importante assim. Mas quando eu ainda estou nesse lugar de importância, o que eu faço? Eu paro de cuidar da minha energia e da minha percepção em relação à minha vida e começo a olhar para trás. Eu não olho para a vida. Eu começo a olhar para onde já foi vivido. Ou seja, para um lugar onde eu não tenho influência nenhuma.
E começo a querer dizer o que foi certo e o que foi errado aqui. Começo a querer dizer se a minha mãe foi boa ou não, se o meu pai foi bom ou não. E toda vez que eu entro nesse lugar de julgar, o que eu estou fazendo? A minha mãe não foi uma boa mãe para mim. Eu estou me sentindo num lugar de colocar ela como menos e eu como mais. Eu sei o que é ser uma boa mãe. Minha mãe não sabe. É como se eu estivesse ocupando um lugar maior do que o dela. Só que quando eu faço esse movimento de querer ensinar minha mãe alguma coisa, o que eu estou fazendo? Para além de sair do meu lugar, eu estou ocupando o lugar de alguém. Para eu ocupar o lugar de alguém, eu estou excluindo alguém. Esse lugar tem que estar vazio para eu poder ocupar. Então, quando eu começo a virar mãe da minha mãe, o que eu estou fazendo? Excluindo a minha avó. Estou falando assim, vó, dá licença, que a senhora não foi boa o suficiente para ensinar minha mãe a ser mãe? Então, eu vou tirar a senhora de campo, dá uma segurada aí no cantinho, que eu sou melhor que a senhora, inclusive. E vou começar a ensinar minha mãe o que a senhora não ensinou. Isso é arrogância. Isso é julgamento. Isso é crítica inconsciente que a gente carrega. Todo esse movimento não é de um lugar racional, lógico, objetivo. É inconsciente. Quando eu começo a querer dizer que minha mãe não sabe fazer as coisas. Quando eu quero forçar minha mãe a fazer alguma coisa que eu acho que ela tem que fazer, porque a minha geração é melhor do que a dela, né? Então, eu preciso fazer a minha mãe mexer no WhatsApp. Eu preciso que a minha mãe vá no médico que eu quero que ela vá. Eu quero que ela cuide da saúde dela do jeito que eu acho que ela tem que cuidar. Ou o contrário, às vezes esse movimento também é retroalimentado pela própria mulher que se coloca no lugar de mãe. Eu recebi um relato, inclusive, sobre isso, de uma pessoa também que está começando a acompanhar a jornada, o quanto ela percebeu isso, que ela coloca o filho no lugar de mãe dela. E o quão pesado é esse lugar. Por que é pesado? Porque eu estou tendo que cuidar de alguém maior do que eu. E o pior, eu estou desamparada, né? Porque se eu estou aqui, eu estou sem mãe, eu estou sem vó. Então, eu não tenho força que me sustenta para ficar nesse lugar. Então, aqui a gente perde força. E quando a gente começa a entrar nesse lugar aqui, o que acontece? Eu começo a me sentir exausta, eu começo a me sentir sobrecarregada. Tudo cansa. E aí eu vou falar, eu acho que esse trabalho que está me esgotando. Eu acho que é esse relacionamento que está me esgotando. E pode ser também, porque se eu não sei o meu lugar na minha vida, eu não sei o meu lugar em lugar nenhum. Olha essa bomba. Se eu não sei o meu lugar na minha vida, eu não sei o meu lugar em lugar nenhum. Eu vou para o ambiente de trabalho aqui, ó. Eu vou para um relacionamento aqui. E aí eu começo a ficar grande para o meu chefe. Eu começo a ficar grande para um cliente. Eu começo a ficar grande para um namorado, para um parceiro. Porque essa é o meu lugar interno. É assim que eu vou viver em todas as áreas da minha vida. E aí eu começo a trocar de namorado. E aí eu começo a trocar de emprego. E nada do lado de fora muda. Por quê? Porque do lado de dentro, no inconsciente, eu ainda estou nessa forma de bolo. E a gente faz isso porque a gente quer? O que vocês acham? Vocês estão me olhando com uma carinha? Não.
É o amor cego que a gente conversou ontem. É por amor que a gente faz isso. Por aqui, uma criança, uma das coisas mais desafiadoras para uma criança é ver a dor dos pais. Porque os pais é um mundo para ela. É tudo que ela tem, é tudo que existe. Se ela vê dor aqui, ela inevitavelmente vai querer resolver. Só que não é ver com os olhos. Não é só sobre assim, não briga na frente do seu filho, porque seu filho sente tudo. Os pais podem não brigar na frente dos filhos, mas eles não têm um bom entendimento, os filhos sentem tudo. Captam e vão tentar inconscientemente se meter aqui no meio. Tudo num amor cego. E aí começam as relações triangulares, a codependência, e um monte de assunto que não vai caber aqui hoje, porque hoje a gente precisa entender o que é a hierarquia e onde é o meu lugar. Então, o meu convite hoje para vocês, deixa eu voltar um pouquinho, a gente fez um exercício no primeiro dia, para vocês olharem para as áreas da vida de vocês. Agora, vocês vão começar a observar nessas áreas da vida como é que está a minha relação familiar interna. O quanto eu estou bem, o quanto eu estou mal com a minha mãe, com os meus avós. Não, está tudo bem resolvido. Sente. A constelação, a gente trabalha muito no campo do sentir. Quem aqui já constelou sabe que tem uma hora que encaixa. Se tem uma coisa excluída e você inclui, aquilo te traz vida. E na tua mente, na parte racional objetiva, você pode falar um monte de coisa. Não, tá tudo certo. Não, isso eu entendo. Mas no campo do sentir tá na falta. E a gente precisa de humildade para ir para esse lugar do sentir. Porque a gente vai para a mente para fugir da dor emocional. Porque é desafiador, não é prazeroso. E a nossa parte mais infantil primitiva, ela quer prazer, ela quer coisa boa, ela quer o gostoso. Só que se a gente não atravessa essas dores, a gente não entende o que está acontecendo dentro da gente. Às vezes, é tão óbvio que é assim, nossa, eu não sei nem o nome dos meus avós completos, eu só sei o primeiro nome. Não sei onde nasceu, não sei nada. Então, o exercício para a conversa de hoje é o quanto eu posso ir além do que eu já fui, seja lá qual for o seu ponto de partida, em conhecer mais da minha história. Não, já sei que meu avô era assim, o nome dele era assado, ele morreu em tal ano. Onde ele nasceu? Às vezes eu não sei onde ele nasceu. Com quantos anos ele morreu? São coisas simples, mas eu vou conhecendo, entrando em contato um pouco mais com a minha história e com quem eu sou. E quanto mais eu vou entrando num entendimento que não é mental, mas no meu sentir da minha história, mais fácil eu fico no meu lugar. Isso é tudo? Claro que não, senão a gente não precisava constelar. Mas ajuda muito. Ajuda a começar a buscar e fazer esse movimento de reconexão da nossa alma com a nossa história. Com as nossas partes que estão perdidas, excluídas. Isso vai trazendo mais interesse. E tudo aquilo que a gente organiza dentro das nossas possibilidades, na nossa geração, a gente poupa esse trabalho para as próximas. Por quê? Porque alguma coisa vai pedir para ser vista em alguma geração. Quanto mais eu integro isso, mais eu consigo passar integrada essas informações, tanto quanto possível. Eu não tenho controle sobre a jornada das próximas gerações, mas eu posso influenciar positivamente um pouco mais integrada. Tá fazendo sentido isso? Então, vão atrás das histórias, dos detalhes das histórias,
que quem está lúcido pode compartilhar essas informações, vai atrás de foto, documento, qualquer coisa. Gente, o dia que eu peguei a certidão de óbito do meu bisavô, eu quase chorei. Eu me emocionei. É como se eu estivesse conhecendo uma parte dele que eu nunca tive acesso, além do nome. A gente vai se abrindo para se integrar naquilo que está distante. Isso faz com que a gente vá resgatando força de vida. Honrando a vida deles, a gente honra a nossa. Eu vou parando de usar a minha vida para tampar buraco e vou usando a minha vida para construir, para edificar, para mim e para os próximos. Isso sim traz leveza. Muitas vezes a gente está com o corpo inflamado ou pesado, e isso pode sim ser uma soma de fatores psicoemocionais, comportamentais, de hábitos, mas muitas vezes é um excesso de peso que eu estou carregando por falta de ordem. E que ninguém pode botar ordem por mim, a não ser eu mesmo. Essa tarefa aqui é individual. Ninguém pode fazer por você. Só que a gente tem pouco tempo para isso. Eu preciso acompanhar a série da Netflix. Eu preciso trabalhar. Preciso lavar roupa. Eu preciso cuidar do cachorro. Mas aí nunca tem tempo para cuidar disso aqui, ó. E aí uma hora vem. Vem um divórcio, vem uma demissão, vem um aborto. Alguma coisa vai vir e vai falar assim, viu? A vida é além do que você está acostumado a se dedicar para fora. Que tal você começar a olhar para dentro? E por onde a gente começa? Botando em ordem o quê? Aquilo que eu dou conta. Conhecer a sua história, você dá conta. Talvez você não saiba lidar com todos os conflitos que aparecem nela. Mas conhecer, sim. Isso já facilita muito. E quando a gente trava, a gente pode buscar ajuda. E isso também é humildade. É saber que por mais que a história seja minha, nem sempre eu sei resolver ela sozinha. Às vezes eu preciso olhar de fora para uma situação, que é o que a gente faz através da constelação. Às vezes eu preciso falar sobre tudo que me move quando eu entro em contato com a minha história. E aí eu me esvazio um pouco. E quando eu esvazio, eu consigo receber. Então, entrar no nosso lugar é um exercício de conhecer muito mais do que a gente mesmo, mas conhecer a nossa história e tudo que nos compõe. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo um mapa chamado genograma. O genograma é um organograma simples, vocês podem depois até baixar no Google se quiser, mas eu vou mandar lá, para vocês começarem a preencher como que eu começo essa construção da árvore familiar, para entender sobre os meus antepassados. Coisa simples, bolinha a gente coloca para mulher, e quadradinho a gente coloca para homem. Toda vez que tem um casal, a gente une. E quando tem descendentes, a gente põe um tracinho para baixo e começa. Bolinha ou quadradinho. As primeiras vezes que a gente faz, é uma bagunça, que você começa a esquecer de gente. Aí você não sabe onde você põe o tio, onde você põe o primo, e aí vem umas histórias perdidas de adoção. Mas começa, sabe? Começa. Depois a gente vai ficando bom se a gente vai fazendo isso. E aí, quanto mais eu consigo ver em ordem do lado de fora, é porque isso também entrega como é que está do lado de dentro. E o dia que vocês sentirem que faz sentido para vocês, vocês tentam começar essa árvore. Ou pelo site, que eu também falei, o Family Search, daí você não precisa fazer a mão. É que eu acho muito importante a gente atravessar o corpo nas nossas informações. Então, fazer manual, mesmo que bagunçado, mesmo que se apague, mesmo que se refaça, é você se conectar mais do que o algoritmo te dá isso semi-pronto. Não que você não possa fazer, porque o algoritmo ele vai além, né? É isso que eu falei, eles cruzam as informações. Mas a gente começa a entrar num lugar mais profundo, de conexão com quem a gente é, e tomar a força que vem. Eu falei no primeiro dia que a lei da hierarquia
o Bert usa uma expressão que é uma cachoeira. A água só tem força quando ela segue um sentido. Não tem como ir contra. A água não vai voltar. Ah, mas por que só cai uns pinguinhos para mim, não cai aquela força da cachoeira? Porque ela está sendo desviada. O fluxo dela está desviado para algum lugar. Se eu coloco em ordem, eu deixo o fluxo seguir. E eu tomo a vida do jeito que foi. Porque chegou até mim. E aí eu ganho força para cuidar da minha. Certo, meus amores? Só dá um joinha aqui, Patia. Foi assim, foi meio assim, tô meio terminando assim. Tarefas de casa, então. Vou compartilhar lá no grupo com vocês. Depois eu subo também para o YouTube, para quem não assistiu, ter acesso. Então, só para concluir, essa semana, que é a primeira etapa dessa jornada, a gente está trazendo esse olhar mais sistêmico para a gente. Porque para a gente entender o eu na próxima semana, por uma outra perspectiva. Não o eu nesse umbigo. Para a gente olhar para o eu de um outro lugar. Então, esses 7 dias primeiros, a gente vai falar dessa parte mais sistêmica. E se vocês que estão aqui provavelmente estão se conectando com esse assunto e sentem que esse assunto pode fazer bem para alguém, compartilha. Compartilha com alguém, é gratuito. A gente pode ir expandindo essa cura para muitos lugares. É muito pequeno a gente querer a cura só para a gente. A gente não está sozinho nesse mundo. Então fica a dica aqui para vocês também. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vou compartilhar o exercício lá no grupo. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Se tiverem insights também, eu recebi de algumas pessoas, foi muito legal. Seja de exercício, seja do conteúdo, ou até que está reverberando em casa. Fiquem à vontade para compartilhar. Tá bem? Obrigada, Má. Um beijo. Muito obrigada Tchau. pela presença, pelo tempo de vocês. Espero que tudo isso aí, de alguma forma, reverbere positivamente. E a gente se vê amanhã, no mesmo horário. Um beijo, Beijo. amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.